Bom, gente, boa tarde. Eu trouxe algumas coisas aqui para projetar, mas não é uma apresentação, é só um pouco para marcar os pontos que eu queria destacar, uma vez que eu tenho só 15 minutos, né? Antes de tudo, queria agradecer aqui o convite do Sérgio, da Potira. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, nessa casa, onde se debate em alto nível as coisas. Aliás, onde se debate no Brasil, né? Porque estamos perdendo também esse costume, né? Já é uma grande coisa. Bom, eu queria destacar 4 pontos, e eu vou passar aqui um pouco rapidamente. O Renato talvez já me colocou alguma coisa. Primeiro, a volta do debate neomalthusiano, que está presente cada dia com mais força na imprensa, na academia, na discussão dos empresários, né? Isso surge a partir de 2014, quando a FAO divulgou um relatório mostrando que, dado o crescimento da população, que deve chegar a um pico em 2050, aí por volta de 9,3, 9,2 bilhões de pessoas, a oferta de alimentos deveria crescer entre 60% e 70%, né? É curioso até que alguns empresários aqui no Brasil dizem 100%, não sei de onde que se aumenta isso daí, né? E que o mundo certamente não teria essa capacidade de prover essa quantidade de alimento, né? Seja pelo lado tecnológico, nós não teríamos capacidade de produzir isso daí, seja pelo lado da sustentabilidade. E aí entra um discurso neomalthusiano pelo lado da sustentabilidade, né? É curioso, vamos rapidamente, né? Porque quando a gente observa essa curva aí do lado esquerdo, essa curva está mostrando o índice do produto agrícola. Nós temos aí a agricultura, a pecuária e non-foods, que seria praticamente produção de energia, né? A gente observa que há um crescimento linear aí. Eu peguei os dados de 61 até 2012, que são os últimos. Esse crescimento linear dá em torno de 2% ao ano, nesses 40 anos analisados, né? Então, a hipótese agora é que esta curva não iria encontrar com a demanda lá em 2050, né? É curioso que a produção agrícola aumentou 4 vezes nesses 40 anos. Mesmo assim, não haveria espaço para atender essa demanda. E essa curva está associada à curva de lá, do lado direito, que mostra que ainda nós temos 795 milhões de pessoas subnutridas e que, portanto, esses caras não estariam no mercado. Então, nós teríamos que incorporar ainda este contingente aí dos famintos a esse mercado. Vem corroborar essas propostas neomalthusianas os dados de crescimento da produtividade. Então, se a gente pegar... Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não trouxe. Os dados de crescimento da produtividade, a gente vê que nas 3 ou 4 principais culturas, arroz, trigo e milho, que, digamos, seriam as 3 culturas continentais aí no nosso planeta, o crescimento da produtividade vem acontecendo em torno de 1%, 0,8%, etc. Isso é abaixo do atual crescimento demográfico do planeta. Então, isso vem corroborar a ideia de que nós necessitamos uma nova revolução. E esse é um grande risco. Uma nova revolução verde, porque os efeitos da Revolução Verde dos anos 40, 50 estariam esgotados, né? E essa nova revolução está baseada no paradigma que nós temos já presente de
clonagem, geneticamente modificados, a biotecnologia, assim por diante, né? Essa é uma grande falácia, né? Considerando que a própria FAO vem divulgando que 30% do que se produz hoje no mundo já se perde em termos nos canais aí de comercialização ou na casa das pessoas. Esse seria um primeiro passo para resolver o problema. Mas o ponto que eu queria levantar é: temos capacidade de alimentar o mundo, é inexorável que nós vamos chegar no 9,3 bilhões. Temos capacidade de alimentar o mundo pensando numa agricultura sustentável? Esse é um ponto a ser discutido, né? E aí a gente entra no segundo tópico que eu gostaria de chamar a atenção, que é esse tópico da Agenda Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, né? O Terry falou alguma coisa, o Renato também, e eu queria destacar 2 pontos importantes, né? O primeiro é a COP21, não, vamos começar pelo Desenvolvimento Sustentável de 2030, que veio a substituir as metas dos Objetivos do Milênio, que estavam programados para 2015. Eram 10 Objetivos do Milênio, nós mal conseguimos cumprir um desses Objetivos do Milênio. Os países assinam compromissos e não cumprem, né? No que diz respeito à questão da subnutrição, passamos longe assim, da meta de reduzir até a metade o número ou a porcentagem, como queiram alguns, de pessoas subnutridas até 2015. Já estamos em 2016 e a bola passou longe da trave, lá em cima, né? Então, se colocam novos objetivos, nós temos aí 17 objetivos sustentáveis do milênio, foi incorporada a palavra sustentável, tendo em vista que existem, todos os objetivos se interconectam, né? E a alimentação está presente em 12 dos 17 objetivos do milênio. Então, a alimentação ocupa um posto-chave aí na discussão sobre sustentabilidade, sendo que em 4 objetivos estão colocadas de forma clara os objetivos para 2030. Por exemplo, a erradicação da fome. Aí, né, já não estamos mais falando em redução pela metade ou a proporção. Estamos falando em erradicação. Assim como o objetivo 1 se propõe a erradicar a pobreza. São objetivos bastante, digamos, audaciosos para se conseguir em pouco mais de 14 anos no ambiente econômico e social que nós estamos vivendo, né? Do lado direito, lá nós temos a COP21, que já foi mencionada, reunião de Paris do ano passado, né? Ou desse ano, né? Foi desse ano. Final do ano passado, que estabeleceu aí uma série de objetivos, entre eles a meta de aquecimento global de até 1,5% graus centígrados. Então, os 2 compromissos internacionais se sobrepõem e dizem muito a respeito da alimentação, né? Em função disso, alguns acadêmicos, isso surge numa reunião que aconteceu em Roma, em 2010, colocam uma nova proposta, né, um pouco mais além, talvez, até da segurança alimentar e nutricional, da soberania, onde se está se mencionando a ideia de dieta sustentável, tendo em vista que a proposta de SAN e talvez a proposta soberania, mas não está explícito, né, não tratam claramente da questão da sustentabilidade, dado que a gente não tem condições de continuar com esse modelo de produção. Então, tem aí uma definição grande sobre dieta sustentável, né, e que, no fundo, está incorporando algumas questões colocadas na definição de SAN e na definição de soberania. Por exemplo, quando se fala que a dieta tem que ser culturalmente aceitável, acessível economicamente, justa e nutricionalmente adequada, nós estamos tentando contemplar todas essas questões, né? Então, esse, eu diria que é um segundo desafio, né? Aí tem um esquema preparado por alguns autores que dão conta dessas 6 dimensões do que seria a dieta sustentável, né? Então, nós estamos falando não apenas de nutrição, meio ambiente, mas estamos falando também de ética e sociedade,
saúde de modo geral. Não adianta a gente se alimentar de forma saudável, mas o alimento viajar milhas e milhas para chegar na feira orgânica que a gente imagina que é sustentável, né? Então, a gente tem que pensar em outras dimensões que estão colocadas aí, né? Eu queria chamar a atenção também para esse gráfico que eu montei, com base nos últimos dados que saíram da FAO, sobre consumo calórico. E isso está mostrando o padrão de consumo calórico, de como que os países estão promovendo essa mudança nutricional de uma forma muito, muito rápida. Eu coloquei aqui propositadamente, são 3 pontos aqui que foram analisados, 92, 2002 e 2014. E aqui tem o consumo calórico per capita. Esse dado aqui é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem em torno de 3.000 calorias per capita dia, né? E aqui a gente tem os países que tiveram um crescimento de renda muito rápido. Por exemplo, vejam a China, como já está se aproximando do padrão de consumo norte-americano. Vejam países fechados, como o Vietnã ou Mianmar, cuja economia era absolutamente autárquica há 20 anos atrás. Esses países pularam de uma linha abaixo da sustentabilidade, da nutrição, né, para algo em torno de 2.500 calorias dia, né? Então, a gente tem esta mudança nutricional, que a gente chama de transição nutricional, que é acompanhada por esses processos que eu comentei, de mudança demográfica e transição epidemiológica, mas está levando também uma mudança no padrão de consumo. Então, nós não estamos mais falando em alimentar 9 bilhões, 3, né, com os mesmos alimentos que nós estamos falando. Nós estamos falando numa outra dieta que muda tudo em termos de oferta, né? E quando a gente fala em dieta, mudança de dieta, não quer dizer só que a comida vai mudar, mas o hábito de consumo vai mudar, o hábito de compra vai mudar. Vejam a ascensão dos supermercados, né? A forma de transporte, o tamanho das porções, a embalagem, nós estamos falando em tudo. Está mudando, então não se trata de aplicar a mesma tendência que a gente vê, os mesmos dados que a gente tem aqui numa linha de tendência, né? Bom, o terceiro ponto, rapidamente, já que me deram mais 5 minutos, né, é isso que o Renato um pouco colocou, que é essa questão da redução inexorável de preços dos alimentos pagos ao produtor, né? Então, se a gente observar historicamente, né, os preços que estão de mercado estão em níveis bastante baixos, né? Aí vocês vão se perguntar, puxa, mas em 2008 teve aquele pico de preços? Sim, teve um pico de preços, né? Vamos ver aí o gráfico, né, de algumas das principais culturas, né? Então, a soja, o milho, o arroz, e eu coloquei aí também o café e o açúcar, que são produtos tropicais, né? A gente vê aqui os preços nos anos 70, isso aqui foi anos 70, e isso aqui, 2008, 2007, né? E agora os preços voltam a um patamar que é, digamos, 3 vezes inferior àquele pico dos anos 70. Então, há uma tendência inexorável à queda de preços e ao que o agricultor consegue ganhar com a sua produção, só comercialização agrícola, né? Vejam que aí tem uma série de questões ligadas, né? Comida não é mercadoria, como a gente diz, né? No entanto, a comida era utilizada, a commodity agrícola é utilizada como instrumento de hedge, né? A financiarização do alimento, que levou a esse pico de 2008. Ora, mas os preços caíram, mas a volatilidade continua, né? Então, esses agricultores sofrem por falta de planejamento, por falta de condição de definir um projeto de longo prazo. Como é que eu vou pedir para alguém entrar numa agricultura sustentável e ecológica se não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, né? É extremamente complicado e constrangedora essa situação, né? Outra questão importante que está colocada aí
essa questão da elasticidade de preço. Isso pode ser palavrão para quem não é economista, né? Mas o fato é que o preço, o consumo de alimentos não reage tanto à queda dos preços. Os preços estão baixos, ótimo para a população, está todo mundo bem. Não é bem assim. As pessoas não vão comer 2 pratos de feijão com arroz porque o preço caiu, né? Então, há uma inelasticidade para quem tem renda, e dada a mudança também de tipo de produto, é bastante complicado a gente projetar o que vai acontecer lá para frente, né? E, para concluir, né, o último ponto que eu queria chamar é essa discussão sobre alimento global e alimento local, né? Essa que o Terry fez aí na primeira parte da tarde, né? Então, temos uma reconexão rural-urbano. Essa é uma tendência ou é um fenômeno localizado europeu ou gaúcho, né? Porque quem está lá em Goiás não está vendo nada disso, de reconexão. Está vendo a desconexão, na verdade, né? Será que nós vamos conseguir combinar circuitos longos, com qualidade, baixa pegada de carbono e liberalização comercial, né? O lado do agronegócio acha que sim. Acha que sim. E existem vários estudos que mostram que é mais sustentável, né? Ou a pegada de carbono é menor. Aliás, outro dia eu vi isso daí, do leite que é comprado na Nova Zelândia e levado para a Grã-Bretanha do que o leite produzido na própria Grã-Bretanha, né? Então, é possível provar isso daí. Os números conseguem provar isso daí. E o lado empresarial está se aperfeiçoando para adotar esse discurso, né? Mostrar que circuito longo não é incompatível com a possibilidade de sustentabilidade, né? E, finalmente, o tema que o Renato também colocou aí, né? Muito bem, erradicamos a desnutrição, ou chegamos próximo de erradicar a desnutrição, que está restrito a alguns grupos. E aí, né? Como é que nós vamos trabalhar? Obesidade, a nossa política, alimento saudável, educação alimentar, né? Qual é a agenda que se coloca daí para frente, né? E esse é um ponto importante. Eu acho que era só isso, vou ficar por aqui. Obrigado. Obrigado, Walter. Tem no início da sua conversa, você colocou essa questão como uma pergunta, né, para refletirmos, se a agricultura sustentável é capaz de alimentar o mundo. Essa pergunta nos incomoda todo dia, né? Porque nos diversos espaços que se vai, né, para nós que estamos nesse meio da agroecologia, é o primeiro questionamento de alguém que não quer dialogar, que não quer, ou tem pouca abertura para o diálogo, para a reflexão coletiva. Tipo, vocês não vão conseguir produzir alimento suficiente para matar a fome no mundo, né? Então, é algo que, de fato, temos que pensar bem e olhar muito para os sistemas de produção, seja agroecológicos, que estão colocados agora, seja nossos sistemas produtivos tradicionais, que às vezes a gente esquece deles, né? Seja agricultura urbana. Quando a gente começa a olhar para esses pequenos, do ponto de vista de metros quadrados, ou quilômetros quadrados, ou hectares, podem não significar tanto. Mas, quando começamos a olhar para a quantidade de produtos que saem desses sistemas, e muitos desses produtos, em algumas regiões, são produtos que no dia a dia a gente também considera, que são produtos tradicionais, local, do extrativismo, daquela atividade tradicional, né? Então, é algo realmente que está posto para a gente estar respondendo cotidianamente. Para isso, a gente precisa fundamentar muito melhor, né? Analisar muito melhor os sistemas de produção que a gente está trabalhando e os que estamos propondo, né? Então, acho que tem aí também algo bem importante para nós estar refletindo aí.